Graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida, a vida de sua família e que Deus também prospere os seus negócios. O tema da mensagem, meus irmãos, é encorajamento e fé. Quando vocês olharem para frente, não tenham medo. Lembre-se do que Deus já fez lá atrás. Para isso, a gente vai usar o texto sagrado que encontra-se em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 12 ao 26. E nesse texto a gente vai ver o servo de Deus, Moisés, encorajando o povo quando eles entrarem na terra prometida, nas terras que o Senhor jurou que iria dar desde os vossos antepassados, desde a época de Abraão, Isaque e Jacó. Então Moisés aqui, no livro de Deuteronômio, nada mais é a repetição das leis. Antes dele ser recolhido, antes de Deus recolher Moisés, antes da morte dele, ele chega para o povo de Israel e diz: olha, quando vocês entrarem na terra prometida e lá vocês verem homens mais fortes, maiores e mais poderosos do que vocês, não tenha medo. Lembre-se do que Deus fez no Egito. Lembra-se quando Deus abriu o mar vermelho. Mais ou menos ele estava dizendo assim para mim, para você: ei, quando vocês verem a situação na frente de vocês, não tenha medo, tenha fé, tenha coragem. Lembre-se do que Deus já fez por vocês. Lembre-se do que Deus já fez através da palavra. Então, meu irmão e minha irmã, hoje Deus está trazendo uma palavra para mim e para você, uma palavra de fé e encorajamento. Às vezes a pessoa tem fé, mas tem medo. O povo de Israel aqui, eles tinham visto todas as maravilhas que Deus tinha feito, só que Moisés já estava alertando eles: ei, os olhos de vocês vão ver gente grande, vão ver gente gigante, vão ver gente poderosa, mas não tenha medo não. Continue com fé em Deus e lembre-se do que Ele já fez por vocês lá atrás. Era mais ou menos isso que ele estava dizendo, né? Por esses dias a gente conversa com algumas pessoas que às vezes as pessoas têm fé, mas têm medo do novo, tem medo de avançar, tem medo de conquistar, tem medo, sabe, de ficar sozinha, tem medo de perder os pais, tem medo de perder os avós, sabe? Tem pessoas que estão fazendo concurso público, ela tem fé, mas tem medo, é uma multidão de gente que ela fala: não é, eu acho que eu não vou conseguir não, é muita gente, tem gente mais inteligente, tem gente mais forte, mais poderosa. Meu irmão e minha irmã, eu vim aqui dizer para você, através desse texto, diante dos seus olhos, sabe? Quando você olhar para frente e ver a situação, não importa a situação que seja, lembre-se do que Deus já fez por você lá atrás. Ele é poderoso para fazer muito mais. Maior é o que está conosco do que o que está com eles. Vamos para o texto sagrado, meus irmãos? Que o Espírito Santo de Deus abra nossa mente, nossa visão e o nosso coração, para termos um melhor entendimento da palavra de Deus. Lembrando que a gente vai ler a versão NVI, nova versão internacional. E o texto sagrado de Deuteronômio 7, do 12 ao 26, vai dizer assim: se vocês obedecerem a essas ordenanças, as guardarem e as cumprirem, então o Senhor, o seu Deus, manterá com vocês a aliança e a bondade que prometeu, sob juramento aos seus antepassados. Ele os amará, os abençoará e fará com que vocês se multipliquem. Ele abençoará os seus filhos e os frutos da sua terra, o cereal, o vinho novo e o azeite, as crias das vacas e das ovelhas, na terra que aos seus antepassados jurou dar a vocês. Vocês serão mais abençoados do que qualquer outro povo. Vai recebendo aí, meu irmão, tenha coragem e tenha fé. Olha, vocês serão mais abençoados do que qualquer outro povo. Nenhum dos seus homens ou mulheres será estéril, nem mesmo os animais do seu rebanho. O Senhor os guardará de todas as doenças. Não infligirá a vocês as doenças terríveis que, como sabem, atingiram o Egito, mas as afligirá a todos os seus inimigos. Vocês destruirão todos os povos que o Senhor, o seu Deus, lhe entregar. Não olhem com piedade para eles, nem sirvam aos seus deuses, pois isso lhes seria uma armadilha. Talvez vocês digam a si mesmos: olha só, aqui foi quando chegou o tema da mensagem, meu irmão, encorajamento e fé, sabe? Quando vocês olharem para frente, não tenha medo. Lembre-se do que Deus já fez por você lá atrás. Lembre-se do que Deus já fez na sua palavra. Olha o que Moisés diz para o povo, meu irmão.
Talvez vocês digam a si mesmo, e às vezes é desse jeito, muitas das vezes a gente fala para a gente mesmo: eu não vou conseguir, eu não sou ninguém, eu sou pequeno, eu sou fraco, eu não tenho condições, sabe, eu não vou conseguir. A gente fala para nós mesmos, irmão, isso tendo fé em Deus, hein? É desse jeito. Talvez vocês digam a si mesmo: essas nações são mais fortes do que nós, como poderemos expulsá-las? Não tenha medo delas. Lembre-se bem do que o Senhor, o seu Deus, fez ao faraó. Olha só, meu irmão, aqui Moisés está ativando a memória do povo, está ativando a fé do povo, ou seja, ele está falando: ei, não tenha medo, lembre-se do que Deus já fez. O que vier pela frente é fichinha, maior do que está conosco do que o que estão com eles. Está entendendo, meu irmão? Tudo do que Deus já fez é fichinha do que Ele pode fazer muito mais. A gente tem que estar apenas na ordenança, a gente tem que se encaixar na palavra do Senhor, a gente tem que estar ali, reto com o Senhor, está entendendo? Porque as demais coisas, meu irmão, Ele tudo fará. Lembre-se bem do que o Senhor, o seu Deus, fez ao faraó e a todo o Egito. Vocês viram com seus próprios olhos. Olha só, meu irmão, Moisés ativando a fé do povo. Vocês viram com seus próprios olhos as grandes provas, os sinais miraculosos e as maravilhas, a mão poderosa e o braço forte com que o Senhor, o seu Deus, os tirou de lá. O Senhor, o seu Deus, fará o mesmo com todos os povos que agora vocês temem. Olha só o que Deus fez lá atrás. Moisés está dizendo: ei, Deus vai fazer o mesmo com esse povo aí que vocês estão morrendo de medo, achando que é grande, que eu não vou conseguir, essa situação eu não vou passar por ela. Deus diz: ei, Deus vai fazer o mesmo, a mesma coisa que Ele já fez, né? O seu Deus os tirou de lá. O Senhor, o seu Deus, fará o mesmo com todos os povos que agora vocês temem. Além disso, o Senhor, o seu Deus, causará pânico entre eles, até destruir o restante deles. Os que se esconderem de vocês, não fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, que está com você, é Deus grande e temível. O Senhor, o seu Deus, expulsará aos poucos essas nações de diante de vocês. Vocês não deverão eliminá-las de uma só vez, senão os animais selvagens se multiplicarão, ameaçando-os. Mas o Senhor, o seu Deus, as entregará a vocês, lançando-as em grande confusão, até que sejam destruídas. Ele entregará nas mãos de vocês os reis dessas nações, e vocês apagarão o nome deles de debaixo do céu. Ninguém conseguirá resistir a vocês, até que os tenham destruído. Vocês queimarão as imagens dos deuses dessas nações. Não cobicem a prata e o ouro do que são revestidas. Isso lhe seria uma armadilha para o Senhor, o seu Deus. Isso é detestável. Não levem coisa alguma que seja detestável para dentro de casa, senão também vocês serão separados para a destruição. Considerem tudo isso proibido e detestem-no totalmente, pois está separado para a destruição. E eu deixei aqui escrito, meu irmão, algumas coisas que quando eu estava estudando, lendo a palavra, preparando a mensagem, o Senhor colocou no meu coração. Não tenha medo do novo, não tenha medo de avançar, não tenha medo de conquistar, não tenha medo dos inimigos, não tenha medo das aflições, não tenha medo dos concursos, não tenha medo de comprar e não tenha medo de vender. Por que, irmão Edson? Tem pessoas que tem pessoas que se apegam tanto a tal algo que Deus quer dar um novo para ela e ela se apega àquilo ali e não quer vender, mas Deus está dizendo: ei, não tenha medo de vender a casa, o apartamento, a casa da praia, porque isso daí é apenas uma ponte para eu chegar em algo maior que eu tenho para te dar. Então tem pessoas que se apegam e ela tem medo de vender, e tem outras que tem medo de comprar. Vai, meu irmão, vai na fé, tenha coragem, porque Deus é contigo. Não tenha medo de vender, não tenha medo dos fortes e não tenha medo dos mais inteligentes. Não tenha medo dizendo: eu não posso, eu não vou conseguir, eu não tenho condições, eu não tenho sabedoria, eu não tenho recursos ou eu não tenho estratégia. Você vai vencer, você vai conseguir, você vai conquistar, você vai avançar, você vai prosperar, porque Deus é contigo. Assim como o povo de Israel, meu irmão, o povo estava com medo, gente maiores, mais fortes, gente mais poderosas. Imagina, meu irmão, um povo que saiu do Egito, sabe, avançando para conquistar a terra, e Moisés disse: ei, o Senhor é contigo,
não tenha medo. Foi o que aconteceu, meu irmão. Deus recolhe Moisés, Josué assume a liderança e vai. E a Bíblia vai dizer para Josué: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Ah, meu irmão, assim como Deus fez com outros, vai fazer com a gente também. Basta a gente estar aqui, na ordenança, na palavra do Senhor, andando conforme a tua palavra, que Deus vai nos abençoar, Deus vai nos guardar, e é Deus que abre o caminho. Como eu disse aqui, meu irmão, não tenha medo. Não tenha medo de avançar, não tenha medo do novo, não tenha medo dos inimigos, não tenha medo dos mais fortes, não tenha medo dos concursos, não tenha medo de comprar, de vender. Não tenha medo, meu irmão, porque o medo paralisa. É por isso que eu até grifei aqui, Moisés disse para eles, talvez vocês digam a si mesmo: essas nações são mais fortes do que nós, como poderemos expulsá-las? Moisés diz: não tenha medo delas. Então, meu irmão, a cereja do bolo da mensagem é: não tenha medo, sabe? Tenha coragem e fé, porque Deus é contigo. Mais uma vez eu digo: maior é o que está conosco do que o que estão com eles, ou do que o que está com eles. Meu irmão, você vai vencer, você vai conquistar, porque Deus é contigo. Não tenha medo, meu irmão, não tenha medo de ser próspero, porque o povo aqui, se ficasse com medo, eles não iam avançar coisa nenhuma. Por quê? Porque o medo paralisa. Então, muitas das vezes a gente tem fé, só que dependendo do que a gente está vendo, dependendo do que a gente está olhando ali na frente, o medo paralisa a minha fé. É o que Moisés vai e encoraja o povo. Falei: não tenha medo não, viu? Vocês vão ver gente mais forte, maiores, vocês vão ver reis poderosos aí, mas não tenha medo. O que Deus fez com os povos lá atrás, com os nossos inimigos, vai fazer a mesma coisa com eles. Basta vocês avançar e andar conforme a palavra de Deus, você vai ver o que Deus faz. Eita, meu irmão, basta a gente andar conforme a palavra de Deus, que nós vamos ver o que Deus vai fazer em nossas vidas. Eu vim dizer aqui para você, meu irmão e minha irmã: você vai vencer, você vai avançar, você vai conquistar, você vai ser próspero. Tenha coragem e tenha fé. Não tenha medo, meu irmão, não tenha medo, porque Deus é contigo, tá bom? Fiquem na paz do Senhor e que Deus te abençoe.